Queridos, paz do Senhor, hoje é dia 31 de janeiro de 2019, último dia do mês, glória a Deus por isso. Quero compartilhar com vocês uma palavra de esperança, uma palavra, amados, muito forte, que o Senhor me falou ontem pela noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês, amados, porque, amados, não podemos guardar somente para nós aquilo que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor trabalha sobre todo o corpo de Cristo, amém? Eu peço que vocês peguem a Bíblia, amém? A palavra de Deus para testificação, amém? Glória a Deus, queridos. Abram, por favor, no livro de Oséias, capítulo 1, e vou estar lendo alguns versículos. Aleluias, queridos. O tema dessa mensagem é: o que Deus gerou no teu ventre é justiça, né? Eu vou estar falando sobre Gomer. Gomer foi uma mulher tomada da prostituição, né? Por Oséias, né? O profeta. O Senhor, ele tinha um propósito com Gomer e com Oséias. Amados, este texto também vou conciliar com Israel, né? Com o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, somos a noiva. Então, é uma história de infidelidade de Gomer. Mas o Senhor, amados, ele mostra através das gerações, através dos tempos, a sua fidelidade para conosco. Deus quer nos tratar, amados, amém? E esse texto é muito forte, porque o que Deus gerou em nosso ventre é justiça, amém? Deus gerou frutos em nós de justiça. Quando permanecemos em Cristo, geramos justiça, porque Deus é amor. Aquele que se une ao Senhor é só espírito com Ele, amém? Porque o Senhor nos chamou como a aflita, a mulher afligida na mocidade, amém? Para frutificar de dentro para fora. Vamos lá, Oséias capítulo 1. Vamos lá, vamos estar lendo a partir, aleluias, a partir do verso 2, amém? Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer de Diblaim, engravidou e lhe deu um filho. Vamos para o verso 4 também. Li o 3, vamos o 4. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastias de Gel, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Verso 6. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-Ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Então, amados, o Senhor, ele trabalha a partir das gerações. Deus é um Deus de propósito, né? E percebemos que os filhos que essa mulher geraria, né, teria a ver com o que Deus faria com Israel, o que Deus fez com Israel, porque Deus torna acontecer aquilo que já passou. O Senhor é o mesmo, amados, ele não muda, amém? Nós podemos mudar, mas Deus não muda. Ele continua sendo um Deus de gerações, que trabalha a paternidade dele através das gerações. E aqui nos diz, né, a respeito da mulher, né, de Oséias e dos filhos que ela gerou, né? Amados, vou falar um pouquinho de Gomer, amém? Gomer era uma mulher que vivia em prostituições,
certo? Essa é uma história real. A palavra de Deus, ela é real. Ela não é... Parábolas, algumas são simbolistas, mas são verdadeiras. Tudo o que Deus fala na tua palavra é a verdade. Então, Gomer, amados, é uma mulher que vivia naturalmente, né? Naturalmente, em prostituições, em casas de prostituições, né? Ela vivia na lascívia, ela satisfazia apenas os seus desejos carnais, né? Amados, quando estamos separados de Cristo, né, tendemos a satisfazer somente a carne, porque o espírito não está vivo. Mas quando Cristo vem, ele reaviva o nosso espírito, amém? Então Gomer vivia em prostituições, em casas de prostituições, né? Usava o seu corpo, onde muitos homens, né, a tomavam, porque ela não tinha uma aliança, ela não conhecia aliança, né? Geralmente essas mulheres, amados, não gostam de si mesmas. Amém? Geralmente mulheres que vivem assim, né, não tem aquele amor, às vezes não teve um amor de paternidade, não teve amor de um marido, né? Elas não conhecem o amor. Mas quando Cristo vem, ele nos ensina o amor, ele nos mostra o amor. Amém? Então, amados, Deus ordenou, né? E Osé gostava dessa mulher. Deus ordenou que ele tomasse ela da casa de prostituição e se casasse com ela. Então, Gomer teve a oportunidade de se tornar uma mulher amada, né? Uma mulher querida. Amém? O Senhor, amados, ele nos dá várias oportunidades, certo? Aleluias, glória a Deus. Muitas vezes, amados, né, quando não conhecíamos Cristo, muitas pessoas, né, quando não conhecem Cristo, né, se envolvem com os cálices do mundo, se envolvem com os cálices de Satanás, queridos. Mas Deus, ele quer nos atrair ao seu amor, né? Glória a Deus por isso. Lá em Jeremias, né, capítulo 31, nos diz no verso 4, aleluias, verso 3, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei, com amor eterno e com amor leal a atrair. Então podemos pôr isso, amados, em relação a Oséias, né? Oséias amou uma mulher que vivia na infidelidade, da mesma forma nós, quando estamos sem Deus, né? Uma mulher, amados, que não podia oferecer nada a Oséias, nem o amor, nem o amor dela por ele, porque ela, amados, ela não tinha sido amada, mas Deus usa isso para mostrar o seu amor para conosco, para falar com Israel, né? Até quando Israel andava, amados, no deserto, né? Deus colocou uma nuvem de glória, como eu falo nos outros vídeos, sobre Israel. E mesmo assim Israel reclamava do maná, Israel reclamava, murmurava, e Deus, ele prova o seu amor para conosco. Amém? Deus é fiel, queridos. Aleluias. Vamos continuar lendo. Verso 8. Depois desmamar Loruana, né, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dê-lhe o nome de Lo-Ammi, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Então, amados, Deus vai falar, né, né, ele falará, e ele tem falado o que ele ia fazer, né? Amados, Israel, né, foi tirada do Egito, né, do mundo. Fomos tirados do mundo para não amar o mundo, mas amar a Deus, porque há um só Deus e um só mediador, que é Cristo. E quando Deus nos tira do mundo, amados, né, nós vivemos na fidelidade. Deus nos enche de adornos, Deus nos santifica na verdade. Amém? Só que há um preço, amados. Jesus já pagou um preço, né? E quando nós afastamos do Senhor, vem o deserto, né? Deus, ele nos conduz ao deserto para nos tratar e expor o que está no nosso coração. Amém? O Senhor expõe o que está no nosso coração. Deus expõe, amados, o que está no nosso coração. E no deserto ele nos trata, ele nos leva à terra da nossa aflição, amém? Para nos expor o que está no nosso coração. O evangelho, amados, ele expõe o que está no coração do homem,
Amém? Ele mostra o pecado que está no coração do homem. Mais do que viver, amados, de adornos, né, vestimentas, o Espírito Santo de Deus quer expor o que está no nosso íntimo. Amém? E eu vou falar o significado dos nomes dos filhos de Gomer. Aleluias, né? Jezreel significa Deus dispersará, né? Na realidade isso aconteceu a Israel, né? Como citei, eles foram dispersos pelo mundo por causa da sua infidelidade ao Senhor. Amém? A menina que chama Loruama, que significa desfavorecida. O Senhor precisaria deixar o seu povo passar por várias provações para que fosse curado da idolatria. Então, amados, né? Mesmo Moisés, quando tem a história à parte, né? Quando Moisés, ele foi ao monte, né? Buscar a resposta de Deus, as palavras de Deus, as pessoas se contaminaram, amados, com os cálices de Satanás. As pessoas adoraram a Deus, montaram imagens. Amém? Então, amados, os homens montaram e fizeram imagens de escultura, porque as pessoas, amados, muitas vezes não têm paciência do que Deus quer falar, do que Deus quer nos ensinar. E Deus mostrou que os disciplinava para o seu próprio bem. Amém? E outro filho de Gomer, Lo-Ami, significa não meu povo, mas Deus disse que voltaria seus corações e seriam novamente reunidos na terra prometida com o seu povo. Amém, amados? Né? Como cumpre a profecia de Jeremias, né? Que eu li, que o Senhor nos atraiu com amor eterno, né? Com benignidade. Aleluias. Verso 10. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Aleluias. Glória a Deus. Então, amados, o Senhor, Ele diz o que Ele fará, o que Ele tem feito com a nação de Israel. Amém? Quando, amados, entendemos o amor de um pai pelo filho, o Senhor nos perdoa toda vez que nos arrependemos. Amém? E os nomes significam os juízos, né? Os juízos de Deus. Amém? Porque o Senhor, amados, Ele se ira contra todo o pecado que a humanidade tem cometido. O Senhor se ira. Amém? Ele é um Deus bom, mas a ira dele é boa. A ira de Deus é santa. Aleluias. Glória a Deus, amados. Eu aprendo muito com esse texto, amados. E ontem, ao meditar nesse texto, o Senhor me diz a respeito de justiça, que os filhos de Gomer representam justiça, juízos de Deus, o que Deus fará, o que Deus quer fazer na nossa geração. Amém? Tudo que Deus gera em nós, amados, são justiça. Quando frutificamos para a obra, são obras de justiça. Amém? Porque o que procede de Deus é bom, é perfeito e agradável. Mesmo Oséias tendo um filho, aleluias, com uma prostituta que se tornou uma mulher, aleluias, dele, uma esposa, mesmo assim, aleluias, os filhos dela foram justiça, representa simbolicamente justiça. Os nomes, né, antigamente era denominado sempre com algum significado também que Deus faria. Amém? Então significa justiça, amados. Eu creio na justiça do Senhor. Eu creio, amados, que mesmo quando somos infiéis, o Senhor é justo. Ele justifica, amados, os teus. Amém? Assim como o filho pródigo. Aleluias. Eu peço que vocês abram, por favor, também no livro de Ezequiel, capítulo 16, verso 8. Amém? Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Oh, Haramasharamanai. Aleluias, queridos. Que palavra dos céus. Aleluias.
o Senhor, amados, nos atraiu. Nós rolávamos no nosso próprio sangue, vai descrever nessa passagem de Ezequiel 16. E nós não ligávamos para Deus, nós vivíamos infiéis, separados de Deus, inimigos de Deus, murmurando, né, contra os céus, né, porque os pecados significam murmuração contra os céus. Mas o Senhor veio, Ele nos cobriu, Ele nos tirou da terra do Egito, Ele nos tirou do mundo, da infidelidade, de adoração a deuses, adoração a homens, adorar homens nas casas de shows, adoração a homens amados nas suas próprias festas, e não ligávamos para as almas e nem sentíamos de orar, mas o Senhor nos tomou. Amém? O Senhor nos tomou, amados, e em vez de sermos adúlteros, o Senhor nos fez esposas. O Senhor fez a noiva esposa, uma mulher que não poderia oferecer nada. Olha para você ver esse mistério, assim como Cristo ama a igreja, está lá em Efésios, amados. Assim deve ser o amor do marido pela esposa, e Deus usou Oséias, Deus mostrou a vontade dele. Mesmo que, amados, muitas mulheres têm sido infiéis aos seus maridos, né? O Senhor nos ensina através dessa palavra que o marido deve permanecer amando a sua esposa, mesmo que ela não retribua este amor, mesmo que ela não possa amá-lo da mesma forma. O Senhor ensina isso, queridos. Isso é muito difícil. Isso desafia a lógica humana. Isso desafia, amados, o que aprendemos a partir da nossa formação. Mas o Senhor, Ele quer nos transformar. Aleluia. E o Senhor faz, aleluia, mostra através desse texto que Gomer poderia ser uma mulher de fato amada, uma mulher fiel. Só que Gomer, amados, ela não permaneceu na fidelidade. Amém? Gomer, ela voltou para os caminhos de prostituição, né? O texto vai nos dizer que no capítulo 2 de Oséias, Gomer já volta aos caminhos de prostituição. Muitas vezes, amados, queremos ir para o mundo, mas o Senhor quer nos atrair, amém? Então Gomer volta para a sua infidelidade, e Oséias fica muito bravo. Oséias, amados, por momentos ele pensa em desistir de Gomer, mas o Senhor diz outra coisa a Oséias, amém? Que está no capítulo 3, vamos lá. Oséias, vamos lá, vamos ler capítulo, não, perdão, amados, vamos ler capítulo 2 primeiro, verso 14, amém? Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Arcó uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Então, amados, o Senhor atraiu Gomer ao deserto, né? Gomer já não estava conseguindo mais os clientes, já não estava frutificando. Por quê? Porque ela já tinha uma aliança. Antes ela não tinha aliança, ela tinha aliança com o mundo, ela se prostituía com os caras de Satanás. Mas agora Gomer tinha uma aliança. Ela não entendia isso, amados. Ela foi de novo para a sua infidelidade, porque ela não entendia o que Deus estava tratando na vida dela. Amém? Porque Oséias era promessa para Gomer. Oséias tinha, aleluias, ali um grande propósito envolvido por Deus. E mais uma vez Oséias ouviu a voz do Senhor. Amados, o Senhor vai nos atrair para o deserto. Deus vai nos tratar, amados, para entender de onde Ele nos tirou. Ele nos tirou do mundo. Ele nos tirou, amados, dos laços de Satanás. Ele nos comprou. Oh, Haramanai. Vamos lá, amados, capítulo 3, perdão. Vamos ler verso 1. O Senhor me disse, aqui fala da reconciliação de Oséias com sua mulher. Vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro, ser adúltera. Ame como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas.
Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Oséias ouviu a voz do Senhor. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. O Senhor nos ama, amados, mesmo quando a gente rola no nosso próprio pecado. O Senhor continua nos amando. E Deus manda Oséias ir buscá-la. Apesar de ela estar em prostituição, apesar de, amados, ser uma situação que é impossível aos olhos dos homens, a infidelidade. Só que, amados, existe uma aliança. Oséias tinha uma aliança com Gomer. E Oséias entendia isso. Mesmo que Gomer, mesmo que nós, a igreja, não somos capazes de retribuir este amor, o Senhor continua nos amando. O Senhor atraiu, amados, ao seu laço de amor. Nenhum homem, amados, é capaz. Tem pessoas que falam que isso aqui é alegoria. Mas isso aqui pode ser, mas isso aqui é a verdade, isso aqui aconteceu de fato. E é assim que o Senhor quer a sua vontade, que nós não venhamos, amados, romper esta aliança. Amém? O Senhor, amados, a aliança que o Senhor deste é eterna. As palavras que o Senhor deste, Ele deste a fim de durar para sempre. E Ele continua cumprindo. Né? O Senhor, amados, essa passagem também não é somente uma aliança com a noiva, mas também como o noivo, como o marido, e vice-versa deve ser com o cônjuge. Vice-versa deve ser, assim o Senhor nos ensina. Glória a Deus, amados. Imagine o contexto que aquela mulher ficou. Imagine, amados. Que vergonha, amados. Então imagine, o texto não vai falar se ela continuou na sua infidelidade. Mas o Senhor nos expõe a nossa vergonha, o quanto estamos errados em fazer a nossa vontade sem a vontade dEle. Ele expõe a nossa vergonha e nos trata. E nós, amados, vamos e nos arrependemos. Porque entendemos que nada temos se não vier dos céus. Glória a Deus, amados, glória a Deus. Oh, que Deus maravilhoso. E que esta palavra, queridos, edifique a fé de vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe de vida eterna. Deixe os seus comentários abaixo no vídeo para ajudar muitas pessoas e para que o Senhor me use para novas ministrações. Ficam na paz.